Fala galerinha, tudo bem com vocês? Neste vídeo abordaremos mais um exemplo para probabilidade, o exemplo 3. E aqui com uma novidade, a inserção da análise combinatória. Eu vou deixar aqui em cima o link da nossa playlist de análise combinatória. Por que análise combinatória? O que tem a ver análise combinatória com probabilidade? Até agora, os exemplos que nós gravamos foi relacionado a um elemento. Por exemplo, o lançamento de um dado, de uma moeda. Agora nós vamos pensar mais de um elemento. Por exemplo, o lançamento de dois dados, de duas moedas, de um dado, de uma moeda. Para isso, o PFC, que é o princípio fundamental da contagem que rege toda análise combinatória, pode ser útil. Para não ter que listar caso a caso e ter uma conta mais rápida de calcular. Um cálculo mais acessível. Além disso, pode aparecer sim combinação, permutação em probabilidade. A análise combinatória, então, é um dos pré-requisitos para a probabilidade. E nós vamos começar a discutir isso nos próximos exemplos. Neste daqui, eu trouxe dois contextos diferentes em que o PFC, o princípio fundamental da contagem, vai ser útil. Beleza? Então, bora lá. Relembremos a nossa definição de probabilidade. Se eu quero calcular a probabilidade de um evento acontecer, é a quantidade de elementos do evento sobre a quantidade de elementos do espaço amostral. Em outras palavras, números de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. E uma probabilidade é um número sempre compreendido entre 0 e 1. Inclusive pode ser 0, o evento impossível, pode ser 1, o evento certo. Olha o contexto do exemplo 3, a primeira parte. Lançar uma moeda e um dado. Esse é o meu experimento aleatório, lançar uma moeda e um dado, lançar ambos e observar as possibilidades. Eu vou construir aqui o meu espaço amostral listando para começo de conversa. Não faz sentido se eu lanço a moeda, ou melhor, não faz sentido a ordem, porque se eu lanço uma moeda e vejo cara, e lanço um dado e vejo um 6, deu cara e 6. Mas se eu lançar o dado ver 6 e depois a moeda dá cara, 6 e cara. O que eu quero introduzir aqui é que a ordem, cara e 6 e cara, é irrelevante. Isso não quer dizer que eu vou fazer uma combinação, mas que a possibilidade de cara e 6 e cara é a mesma coisa. Eu estou lançando ambos, aí podem ser simultaneamente, por exemplo. Então eu vou construir uma tabelinha que vai me dar os casos possíveis do espaço amostral. Então vamos lá, ó. Vamos listar o dado aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são os resultados possíveis do dado, Dado uma moeda convencional. E vamos colocar aqui, ó, cara e coroa. Que são os dois resultados possíveis para a moeda. Quando eu lançar esses dois objetos, poderia dar cara e 1, por exemplo. 1 e cara é a mesma coisa, tá? Poderia dar coroa e 1 no dado. Poderia dar 2 e cara na moeda. Poderia dar 2 e coroa na moeda. Poderia dar 3 e cara. Poderia dar coroa e 3. Poderia dar 4 e cara. 4 e coroa. Poderia dar cara e a face 5 no dado. Poderia dar coroa e a face 5 no dado. Poderia dar 6 e cara. Poderia dar 6 e coroa. Pergunto para você. Você consegue ver alguma possibilidade de olhar a face da moeda e a face do dado juntas que eu não listei? Alguma possibilidade que eu coloquei de fora que não ficou aqui? Bom, se você não conseguiu pensar é porque não tem. Então, quantas possibilidades, quantos são os resultados possíveis no lançamento de um dado e uma moeda? São 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós fizemos listando. Então, o espaço amostral, a cardinalidade do espaço amostral é 12, tem 12 elementos. Mas será que não teria um jeito mais fácil de calcular esse 12, não? E aí que vai entrar a análise combinatória. Teria sim, pelo PFC. Pelo princípio fundamental da contagem, eu preciso tomar duas decisões. Lançar a moeda e lançar um dado. Duas decisões. Primeira e segunda. Para o primeiro resultado, vamos pensar que fosse a moeda, teriam dois
resultados possíveis, né? Para a moeda poderia ser cara e coroa. Já para o dado, teriam 6 resultados possíveis. Pelo princípio fundamental da contagem, pelo PFC, a quantidade de possibilidades de moeda primeiro e dado, e eu vou observar uma face de cada, é 2 vezes 6, que é 12. Então, se você não se recorda do PFC, sugiro que você veja o vídeo lá na playlist de análise combinatória. Então, seria o jeito mais fácil de eu trabalhar com o espaço amostral, sem ser listando, como eu fiz essa tabelinha aqui, mas sim multiplicando, utilizando o princípio fundamental da contagem. Com base nisso, tem 2 cálculos para nós fazermos. Qual é a probabilidade de observar cara e 6? Observar cara e 6 é esse daqui, ó. Um caso favorável dentre 12 possíveis. Então a probabilidade disso acontecer, deste evento acontecer, qual que é o evento? Observar cara e 6, perdão, é 1/12. São 12 casos possíveis, só esse que é favorável. 1 dentre 12. Agora, na letra B eu pergunto, qual é a probabilidade de você observar face 5 no dado e coroa na moeda? Face 5 no dado e coroa na moeda é esse aqui, ó. E só tem este caso favorável. 1. Dentre quantos possíveis? Continua a ser dentre 12. Beleza? Ambos deram 1/12 avos. Agora, no segundo contexto do exemplo 3, o lançamento são de 2 dados. Dados convencionais, não viciados, numerados de 1 a 6, né? E aí, aqui eu já adiantei e já fiz a tabelinha para a gente não perder tempo. Imagine que eu tenho um dado que seja preto, por exemplo, e um dado vermelho. Vou lançar ambos simultaneamente, e não um depois do outro, mas ambos simultaneamente. Vou observar a face de um e a face do outro. Se eu observo a face 5 no preto e a face 6 no vermelho, é a mesma coisa que observar 6 no vermelho e 5 no preto. O que eu quero dizer aqui é que a ordem novamente não importa. Mas eu já construí o espaço amostral, por exemplo, face 1 do preto com 1 do vermelho, 1 do preto e 2 do vermelho, 1 do preto, 3 do vermelho, 1 do preto e 4 do vermelho, face 1 do preto e 5 do vermelho, face 2 do preto e 1 do vermelho. Note que um preto e um vermelho não tem um vermelho e um preto, porque eu não preciso considerar isso daí, né? Show! Então, todos os casamentos possíveis tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 6. Tem 36 casos possíveis. Então, o espaço amostral tem 36. E como que eu conseguiria pensar isso rapidamente? Pelo PFC, princípio fundamental da contagem. Você vai lançar quantos dados? 2. Então, primeiro dado e segundo dado. Para o primeiro dado, você tem quantas possibilidades? 6. Para o segundo, 6 também. Pelo PFC, 6 possibilidades para o primeiro e 6 para o segundo. Um total de 36 possibilidades, casos possíveis, é o espaço amostral. Então, o espaço amostral tem 36, né, elementos. E é justamente o que estão listados. Então, o exercício de 2 dados, de lançamento de 2 dados, é muito comum em problemas de probabilidade. Eu recomendo que na primeira vez que você deparar com esse problema, você construa o espaço amostral, para ganhar feeling. Depois, você utilize o PFC, que é mais fácil. Tá bom? Mas na primeira vez, lista, tá? Temos todas as possibilidades aqui. Por exemplo, aqui, ó. Face 4 do primeiro, do preto, com 3 do vermelho. Né? Beleza. Aí eu faço algumas perguntinhas relativas a esse espaço amostral que tem 36 elementos. Qual é a probabilidade de tirar 2 e 3? Eu não estou falando de tirar 2 no dado preto e 3 no vermelho. Tirar 2 e 3. Então eu vou olhar para o espaço amostral e ver quando 2 e 3 aparece. Ó, 2 e 3 aparece aqui, ó.
também poderia ser 3 no dado preto e 2 no vermelho. A ordem não importa. 2 e 3 e 3 e 2 é a mesma coisa. Eu quero tirar face 2 e face 3. Então, se eu olho 2 no vermelho e 3 no preto, ou ao contrário, é o mesmo caso favorável. Este é o evento. Quantos casos favoráveis tem? 2. Dentre 36. Tá bom? Evidentemente, você poderia simplificar aí por 2, vai dar 1/18avos, mas eu não vou fazer isso. Bom, segunda pergunta. Qual é a probabilidade de tirar faces iguais? Ou seja, nos dois dados ser o mesmo número. E dá uma olhadinha na diagonal principal aqui, pensando isso como uma matriz, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Né? Quantos casos são favoráveis de tirar faces iguais? Exatamente esse da diagonal principal. 6 casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentre quantos? Dentre 36. Né? Que é o caso possível. É o espaço amostral. Eu poderia simplificar por 6 em cima por 6 embaixo. Daria 1/6. Por fim, qual que é a probabilidade de eu lançar dois dados e obter soma 10? Então eu tenho que dar uma investigada quando eu somo 10 com as faces de dois dados. Somar 12 é o caso mais difícil, né? Que é um duplo 6. Só tem uma possibilidade dentre 36. Por isso que é tão difícil de tirar. Assim como somar 2. Só tem uma possibilidade dentre 36. Somar 11 é 5 e 6 ou 6 e 5. Então somar 11 são duas possibilidades dentre 36. Somar 10 está aqui, ó. Nesta diagonal, ó. 6 e 4, 5 e 5, 4 e 6. São as três possibilidades que eu somo 10 no lançamento de dois dados. Nenhuma outra eu vou conseguir isso. Então, quantos casos favoráveis? 1, 2, 3. Dentre quanto? Dentre 36. Eu poderia dividir em cima e embaixo por 3 e obter a probabilidade 1/12avos. Então, neste vídeo, o que eu quis mostrar para vocês? A inserção do PFC para ter o tamanho do espaço amostral. Imagina construir essa tabela toda vez? Possível, né? Vou deixar como pergunta. Qual que seria o tamanho do espaço amostral se ao invés de lançar 2 dados, eu quisesse lançar 3 dados? Então eu vou lançar os 3 dados e vou calcular a probabilidade. A pergunta é, qual é o tamanho do espaço amostral? Quantos casos possíveis teriam no lançamento de 3 dados convencionais? Espero que vocês tenham gostado desses 2 exemplos e até a próxima.